Hoje, a gente vai mergulhar na história incrível de um livro antigo, um códice que guardou segredos por mais de 1500 anos. É uma história de descoberta, mistério e de como um achado no meio do deserto mudou tudo o que se pensava sobre o início do cristianismo. Vamos começar com uma provocação. Imagina só, por séculos, uma antiga filosofia chamada gnosticismo era conhecida basicamente pelos textos de quem a odiava. É como tentar entender uma ideia complexa lendo só as piores críticas sobre ela. Complicado, né? E por muito tempo, essa foi a realidade. Os textos originais, perdidos. Tudo que restava era o testemunho hostil dos oponentes. Mas aí, no meio do século XX, algo absolutamente incrível emergiu das areias do Egito e, com isso, uma voz que estava calada há séculos pôde finalmente falar. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A nossa história começa em Nag Hammadi, lá no Egito. Foi lá que uma descoberta totalmente por acaso revelou não só um livro, mas uma biblioteca inteira de conhecimento proibido. E essa descoberta não foi um evento único, não. Tudo começou em 1945, com camponeses que, sem querer, acharam um jarro. Mal sabiam eles que tinham encontrado um tesouro. Nos anos seguintes, os manuscritos foram vendidos aos pedaços, um verdadeiro quebra-cabeça. Só em 1949, os especialistas conseguiram juntar quase tudo, mas ainda faltava uma peça-chave. E foi só em 1952 que o último códice foi finalmente resgatado, encontrando seu lugar no Instituto Jung. E o que tinha dentro daquele jarro? 13 livros antigos, encadernados em couro, os chamados códices. Pensa nisso, uma verdadeira cápsula do tempo literária, que ficou selada por séculos. E juntos, esses 13 livros somavam cerca de 1000 páginas de papiro. Para os historiadores, foi como encontrar um tesouro que até então só existia em lendas e em textos que falavam mal dele. Foi algo inacreditável. 12 desses livros acabaram no museu no Cairo, mas um deles, o 13º, teve um destino bem mais, digamos, dramático. É nesse que a gente vai focar agora, o famoso Códice Jung. A jornada desse único livro é, sério, coisa de filme. Ele foi separado do resto, contrabandeado para fora do Egito, rodou o mundo. Teve uma hora que ele simplesmente sumiu. Ficou trancado num cofre na Bélgica depois que o dono morreu. Ele chegou muito perto de se perder para sempre. Mas, ufa, depois de anos de negociações super tensas, ele foi resgatado e levado para o Instituto Jung. Tá, mas qual era o grande segredo desse códice viajante? Ele continha um texto lendário, um texto que as pessoas conheciam de nome há quase 2000 anos, mas que todo mundo achava que tinha se perdido para sempre. O Evangelho da Verdade. Para se ter uma ideia, lá pelo ano 180, um pai da igreja chamado Ireneu escreveu sobre esse texto e ele detonou dizendo que era uma heresia perigosa que não tinha nada a ver com os evangelhos que a gente conhece. Por milênios, essa foi a única descrição que existia. E então, quase 1800 anos depois, o texto original aparece. Pela primeira vez, os estudiosos puderam ler as palavras exatas que o Ireneu tinha condenado. Em vez de depender da versão de um inimigo, agora era possível ler o texto por si só. Certo, mas afinal, qual era a mensagem tão polêmica desse evangelho? Tudo gira em torno de uma ideia central, uma ideia muito poderosa: a gnose. Gnose não é sobre memorizar fatos ou ler um monte de livros. A palavra grega significa conhecimento, sim, mas aqui ela aponta para algo muito mais fundo, uma experiência de despertar interior, uma iluminação que revela quem a gente é de verdade e qual o nosso lugar no universo. E o Evangelho da Verdade descreve isso com uma metáfora brilhante. Viver na ignorância é como estar preso num pesadelo, sabe? Correndo de um lado para o outro, aterrorizado, lutando contra as sombras, vivendo num mundo de ficções vazias. A gnose é o momento em que se acorda desse pesadelo. É quando a luz entra, o medo vai embora e a pessoa volta para si mesma, percebendo o valor da verdade. O texto resume essa ideia de uma forma muito poderosa. Para os gnósticos, essa experiência de despertar não era só intelectual. Ela respondia às perguntas mais fundamentais da vida: saber de onde viemos e para onde vamos. Esse era o objetivo final de tudo. O impacto dessa descoberta é gigantesco. Não se trata só de um livro antigo. Esse achado mudou de forma fundamental o jeito como a gente entende a diversidade de ideias que existia lá no comecinho do cristianismo. Olha o tamanho da revolução.
Esse códice deu voz aos valentinianos, um grupo que via o cristianismo como um caminho de iluminação pessoal. Isso provou que a igreja primitiva não era uma coisa só, mas um caldeirão de ideias diferentes. Pela primeira vez, um texto chamado de herético podia ser lido em seus próprios termos, mostrando interpretações super radicais de figuras como Paulo e João. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Se uma biblioteca inteira, com uma visão de mundo tão rica e complexa, conseguiu ficar escondida por 16 séculos, isso faz a gente pensar que outras vozes, que outros segredos e que outras histórias ainda podem estar lá, esperando em silêncio, debaixo da areia.